Rubens, hoje estamos aqui fazendo a inauguração do nosso primeiro episódio do podcast Mentes Brilhantes. Eu, Rubens Maciel Rufino dos Santos. Eu, Indaiá Rufino dos Santos. Minha esposa. E para esse episódio de hoje nós estamos com uma convidada mais que especial. Ela que é psicóloga, mentora, atua com mulheres, tem uma história linda para contar para nós. Nossa convidada especial, Vandiane Silva. Eu acho que o pra episódio para uma estreia foi uma pessoa de calibre, escolha né? de calibre. Seja bem-vinda, doutora Vandiane. Apresente-se um pouco mais. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês e eu me sinto muito lisonjeada pelo convite, algo assim que me tocou muito, né? E também lisonjeada pela atitude de vocês. Isso mostra que vocês são pessoas de decisões, né? De estar aqui começando esse novo ciclo de 2024, estreando aqui esse podcast que eu tenho certeza que irá agregar muito e solucionar pessoas que estão desorientadas. Eu acredito que cada semana vocês vão trazer uma temática diferente e isso vai ser muito bacana. Uma forma de contribuir com a sociedade e deixar o legado. Parabéns pelo Mentes Brilhantes. Muito obrigada. Muito obrigada. Para nós estarmos realizando isso, foram momentos de muitos desafios. Nós sabemos, nós temos, né, a consciência que a cada dia nós nunca estamos prontos, nós estamos sempre em desenvolvimento. Então, estar dentro hoje, fazendo essa estreia, participando, vendo aquele sonho que estava no papel há um tempo atrás, muitas vezes eu estava ali desenhando, mudamos várias vezes o nome disso. Então, ter a concretização é, para mim, em si, um momento muito importante. O nome Mentes Brilhantes, eu fiz essa escolha justamente porque cada ser humano é especial. Cada ser humano tem o seu trabalho, cada ser humano desenvolve. Nós temos aqui no Brasil, no mundo, pessoas desenvolvendo, pessoas talentosas, pessoas desenvolvendo as suas capacidades e transformando isso. Então, o foco do nosso podcast é trazer estas pessoas, fazer com que haja luz, né? Porque um momento que muitas vezes nós ali como profissionais, a informação para algumas pessoas acaba ficando um pouco mais complicada, seja pelo preço do evento, seja pelo custo de vida. E ter a ideia desse podcast é poder contribuir um pouco com essa expansão, principalmente na linha do conhecimento, seja na área de saúde, seja na área de desenvolvimento, de coach, de terapias, de inovações tecnológicas. Então, todos esses pontos. Então, e o desafio é buscar cada vez mais essas mentes brilhantes, né? Estamos aqui no nosso país, né? Então, no Brasil tem muita gente aí brilhante, então é cada vez mais a gente trazer pessoas, identificá-las e poder compartilhar aqui do nosso espaço, né? Esse podcast. Tá? Muito obrigado aí pela presença novamente, tá bom? A princípio, aqui na nossa tela a gente vai estar disponibilizando uns QR Code nos nossos patrocinadores. Então, para vocês aí que puderem acompanhar o trabalho de cada um desses patrocinadores que estão ajudando a gente a dar esse start inicial nesse projeto e esperamos que isso cada vez mais desenvolva. Então, vai ter muito desconto ali no link, aqui na descrição desse vídeo. Vai ter desconto, QR Codes que você pode acessar e poder fazer parte, aí, poder nos apoiar dentro desse projeto, né, que está iniciando e que esperamos que vá muito longe. Tá? Então, todos os nossos patrocinadores terão links nessa descrição desse vídeo e vocês podem utilizar aí de descontos maravilhosos, tá, ok? Bom, Indaiá, você pode dar continuidade nesse podcast. Tá?
Posso? Então, Posso? fique à vontade, vocês, tá? Vou começar, doutora Vandiane. Eu gostaria de começar pelo princípio. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você, que eu irei fazer a você, na verdade, é: você me contaria as suas origens, a sua história, como você chegou até aqui? Fala um pouquinho, conta para nós sobre as suas origens. Olha, a minha trajetória, eu sempre falo assim, o quanto que eu tenho orgulho das minhas origens. Eu sou filha de 11, né? Meu pai, ele teve 11 filhos, 3 com a primeira esposa e com a minha mãe foram 8. Então, assim, ao todo nós somos em 11 filhos. E nós viemos ali de uma origem que o meu pai é da origem dos quilombos, que eram os negros, né? Que fugiam das fazendas lá e montavam lá os seus quilombos. Meu pai é descendente de quilombos e a minha avó, a mãe do meu pai, é indígena, sabe, natural. Então, assim, eu venho dessa descendência, dessa mistura. A minha mãe é de origem portuguesa com holandeses. Então, tem uma mistura aqui, né? Quatro descendências, né, diferentes. Sim. E aí, de tudo isso, de toda essa mistura de índio com negros, com os quilombos, com portugueses e holandeses, surgiu eu. Vandiane Silva. De toda essa combinação surgiu eu, que estou aqui. Então, assim, estou com 44 anos, né? Passei, assim, por vários desafios e até mesmo devido a nossas origens, né? Porque eu fui a primeira a fazer uma faculdade, tanto por parte do pai como por parte da mãe, né? Dentre isso aí, eu fui a primeira a querer, a sonhar, a ver que é possível, assim, eu construir uma realidade diferente, porque é nós que construímos as nossas realidades, né? E em meio a tudo isso, desde pequena, eu sempre tive sonhos de ser, assim, uma profissional, sonhos de aparecer em TV, sonhos de capa de revista. Hoje estou realizando um deles aqui no podcast. Que com bom vocês. Contribuir um pouquinho. Isso. E eu sempre ouvi assim: menina, para de sonhar. Não é tua realidade. Olha de onde você veio. Sempre me lembrando de onde eu vim. Porque de onde eu vim, era impossível chegar onde eu estou hoje. E de qual região você é? De Ilhéus, Bahia. Coisa boa, né? Os meus pais são de Itaberaba. Meu pai é de Itaberaba, da região de Itaberaba. Lá onde tinha a tribo de índios, né, os maracás. E o meu pai é descendente dos quilombos Orodôs. Então, tudo na região de Itaberaba, que é o sertão da Bahia, uma região bem seca, sabe? Sol para cada um. Sim. Também é muito querido. E a minha avó, meu avô, eles são da região de Jitaúna, que também é Bahia. Então, tudo... ambas as regiões são sertão da Bahia? São sertão, tanto a região da minha avó como a região do meu pai, né, da minha mãe e do meu pai, são tudo no sertão da Bahia. E aí eles, eu não procurei entender ainda essa migração para o sul, que eles, atualmente, eu nasci na Ilhéus, Bahia, então, assim, a minha avó mora lá, todos até hoje, graças a Deus, são vivos, meus avós moram, a minha mãe também reside lá em Ilhéus, Bahia. Então, o contexto que eu vim foi de um contexto de improbabilidade. Sim. Então, hoje, quando as pessoas me acompanham lá atrás, né, eles ficam assim falando: nossa, olha como eu admiro a sua garra, a sua força. Porque eu fui diferente. Mas isso eu tive que me posicionar, mesmo frente aos não. Não é para você, você não é capaz, olha de onde você veio, olha as suas origens. Você é pobre, você usa roupa doada, você não tem calçado, olha, você é piolenta, você acha que uma piolenta, olha a sua cor. Porque então, dentro... E tua primeira graduação foi em psicologia? Em psicologia, Explica pra gente um pouco mais, fala sobre essa decisão tua aí de fazer esse curso, né? Da onde surgiu, se alguém te indicou, se foi por influência de alguém da família. Sim. E é algo até que a gente se emociona ao falar. Uhum. E tudo começou com a minha adolescência.
na minha adolescência, eu passei por uma fase de depressiva, porque hoje eu entendo, hoje eu tenho esse entendimento de que eu passei naquela época foi uma depressão. Naquela época a gente não tinha, na década de 80 para 90, não se falava. Não se falava, nem existia o diagnóstico. Até mesmo porque nós morávamos na zona rural, bem distante, era assim, bem precário a situação naquela época. O médico que existia era a cada 6 meses que ia nesse distrito e era um clínico geral que fazia todas as funções ali. Então, assim, nem tinha como se diagnosticar. Nos meus 12, 13 anos, essa parte de adolescência, de transição, tudo isso, de mudança dos hormônios, eu comecei a me sentir sozinha, triste, com um vazio na alma, um aperto, sabe? Os pais não conseguiam também identificar aquilo ou via como algo tipo de pela idade do adolescente? Eu acho hoje que tem esse ponto, a né? questão da Às vezes região, vê o adolescente muito quieto, muito ali, aí fala, é da idade. Não só da região, né? Porque quando a gente coloca esses pontos dos pais, mas é aquela coisa de deixa de frescura, menina. Isso, é isso que eu estava falando. Se você teve esse ponto por parte da sua família. Principalmente quando a gente olha pro. Não que aqui em São Paulo não aconteça, ou nas metrópoles não aconteça, mas principalmente nas regiões, por exemplo, você trouxe a região aqui do sertão. Isso não existe. Não existe isso. Tem tempo para ficar Não tenho tempo para. Você tem que ir lá pegar água, você tem que ir lá trabalhar na roça, você tem que fazer qualquer coisa para alimentar uma família de 11 filhos, não dá tempo de pensar. E aí, mesmo quando tem essa criança, que no caso a Vandiane representa essa criança, não se trata, não se vê isso como um problema a ser tratado. O problema maior é levar alimento para uma família de 11 pessoas, mais os adultos, né? E lá vocês se encontrando nessa situação. Nesse contexto, e aí era algo que estava intensificando, porque mesmo estando rodeado de pessoas, eu sentia esse vazio, eu sentia, sabe, a perda de sentido pela vida. Você não vê sentido em nada. Você vai entrando num quadro onde a tua alimentação, você não tem mais vontade de se alimentar, meio que você vai se definhando. E eu estava nesse cenário, em meio a tudo isso, só que ali no contexto, hoje eu entendo, mas naquela época eu não entendia. Que quando eu falava, quando eu não estava bem, frescura, desculpa, é para não ir na fonte buscar água, porque a gente ia buscar água na fonte, a gente andava 5 quilômetros com uma lata de tinta, né? Essas latas souvenir. Olha eu falando propaganda. Gente! Souvenir, não. Souvenir, patrocina a gente, Souvenir. Patrocina a gente, Souvenir. Patrocina a gente. Vai falar que, além da tinta, serve para carregar água no sertão. Com a madeira no meio. Era, com a madeira no meio. E aí a gente fazia uma trouxa, pegava assim uma roupa, né, um pano de prata, fazia uma trouxa que era assim, e colocava na cabeça e ali colocava aquela lata ali, com 20 litros de água, né? Então assim, desculpa, é frescura. Mas não era de maldade. É porque não se falava. Não, a ignorância, a falta de conhecimento. Então, nossa, não, você vai, isso aí é frescura, é desculpa, tá doente coisa nenhuma. Não, não tô passando bem. Era frescura. Mas só que é a forma que eles foram ensinados, né? Então, assim, hoje eu tenho esse olhar diferenciado de, fala, nossa, não ligou, me ignorou, me desprezou, não. Porque era algo que não se existia naquele tempo. Eu costumo dizer que a dor é a maior experiência que nós temos. Então, quando eu não vivenciei, eu não tive essa vivência na minha infância. Então, eu não consigo falar dessa dor. Mas você, por ter vivenciado toda essa história, quando você se emociona, por quê? Porque vem a sua lembrança, e dentro dessa sua lembrança a emoção de saber que quando alguma criança, hoje você olhando essa mesma cena, olhando aquela criança, você não vai falar frescura. Sim. Eu sei o que é. Sim. Então, é dentro dessa... Eu falo, não existe experiência maior, não existe experiência em livros que não maiores do que as nossas experiências. E dentro disso, você vivenciou
teve essa questão da dor, né? Que você não era ouvida. Sim. E aí tá faltando um degrauzinho aí. Como que a Wandiane tem acesso para a questão da formação em psicologia? Como essa história acontece? Em meio a tudo isso, a não me sentir bem, a querer... Chegou uma vez, falta de 11, 12 anos, que eu até tentei suicídio, me automutilar e muito mais. E aí, eu falo assim, o relacionamento com Deus é tudo. Naquela hora ali, o Espírito Santo ali veio e eu não cheguei a cometer esse ato por 3 vezes e eu determinei. Eu falei, quando eu crescer... O suicídio é algo bem complicado, né? Porque dentro de todo do reino animal, nenhum animal tira a sua própria vida, né? A não ser o ser humano com as suas mentes não brilhantes, né? Não brilhantes. E assim, foi uma época muito delicada, porque além do processo das emoções, a puberdade, tudo isso, foi uma fase bem delicada. E ali, só que ninguém sabia. Tá sabendo agora. Se a minha família for assistir, vai saber. Olha só. Porque foi algo reservado. Eles irão assistir. Desculpa. Direto do túnel do tempo. Revelações da doutora Wandiane. E aí, em meio a tudo isso, no sigilo, porque as pessoas, ninguém sabe, só vê quando acontece, né? A realidade é essa. Porque a pessoa muitas vezes não dá nem indício. E esconde, né? Se esconde atrás de uma máscara. Aquela camuflagem. E ali, em meio a tudo isso, eu falei, quando eu crescer, eu quero ajudar as pessoas que estão sentindo a se curar o que eu estou sentindo. Eu quero ter essa profissão, só que eu não sabia, nem sabia que existia psicologia. Porque naquela época, só se falava de medicina, professor e advogado. Eu não sabia o que era um psicólogo. E ali eu falei, eu quero ajudar pessoas. E aí, essa questão de querer ajudar as pessoas foi até algo que me fez sair dessa dor. Porque eu comecei a ajudar, de fato, as pessoas. Ali eu visitava as pessoas, eu ouvia suas dores, e ali... E eu lembro que eu fazia... Você conseguia se compadecer por ter já estido naquela situação, às vezes até de forma depressiva, nas dificuldades ali. Né? Só que eu não sabia que era depressão. Não sabia. Então eu chegava assim, mulheres mais velhas, e começava a falar dos seus sofrimentos. E eu ali tudo, eu ia orientando elas. Só que ali eu estava com uma palavra. Foi um momento que, todo um processo que eu conheci, me encontrei, conheci Jesus, tudo isso, porque eu não conhecia, não sabia que existia Deus. Isso deixa para uma outra época. E ali eu comecei a falar. Eu comecei a dar conselhos, a orar, sabe? E as pessoas se sentiam bem, porque elas falavam. E elas começavam a falar, se sentiam bem. E aí eu comecei a fazer nas escolas também. Na escola também, ia ter alguma coisa, eu era convidada para ir na frente, para falar a oratória, né? As suas primeiras palestras foram nas escolas? Foram nas escolas com 14 anos de idade. Com 14 anos de idade, você já estava no palanque, falando sobre religião e ajudar o próximo? Ou não, estava ainda você ainda estava compartilhando as suas... O que você fazia nesta época? Motivação. Porque eu não queria que as pessoas passassem pelo que eu carregava. Então eu motivava. Então assim, eu lia muito. A minha mãe começou a passar roupa, passar roupa lá para as madames, e elas tinham revistas, sabe? Aquelas interessantes, super interessantes. Não vou falar nome, né? Aquelas revistas antigas, porque não está nos patrocínios. Pode falar. As tititi, né? Pedal adora as tititi, né? Era piada, não. Eu focava em coisas, sabe? Assim, a Veja, a Isto É, a Super Interessante. Jornais, eu lia muito. E eu via, porque tudo aquilo que eu via me inspirava, me motivava. E eu passava para as pessoas. Falava, chegava lá no microfone, lá em cima, sabe? Falava, não, você pode, você é capaz. Falava, não deixe que a situação te limite. E eu ia falando e as pessoas queriam me ouvir. E aí eu falei, o acesso que você conseguiu foi através das revistas, não assim através de livros, de cursos, porque na época o acesso totalmente restrito na região. Sim, livros, essas madames tinham livros. Então eram livros de filosofia,
sabe? Sim. Aquela coisa, a filosofia é maravilhoso. Então, aqueles livros ali, eu sou da era que lia um romance em 2 dias, de 200 páginas, 220. Ficava Que ficcionado no caso, naquela história. deixa eu ver se eu entendi errado, eu refaço a pergunta. Sim. A sua mãe fazia trabalho na casa das madames e você fazia a leitura dos livros nessas casas? Não, ela era lavadeira, então ela ia buscar as roupas na casa dessas madames. Agora entendi. Toda sexta ou segunda ela ia buscar as roupas, na segunda buscava e na sexta deixava. Lavava, passava. E nisso elas estavam com descartes, né? Pro lixo, para jogar fora. Ela trazia aquele material. E não, eu ia junto ajudar a minha mãe, porque ela lavava roupa para 5 famílias, 6, 8, até 10 famílias. Então era aquele monte de trouxa, gente. E eu tinha que carregar aquilo nas costas. Agora entendi. No ponto de ônibus e tudo mais. Aí, quando eu via aquela caixa de livro que estava sendo descartada, jornal, revista, eu pegava. Só que eu era estranha, porque lá naquele distrito, eu era a única que amava ler. Você passava lá, eu estava debaixo da árvore lendo. Então, a leitura me fez querer despertar esse lado, não. Eu vou ajudar as pessoas porque, na minha cabeça, eu não quero que as pessoas passem pelo que eu estou passando, sabe? Porque a tristeza é muito grande, um vazio na alma é muito grande. Eu enfrento isso no dia a dia. Sim. Porque o meu público é mais feminino. Quem me procura é o feminino. Então, elas chegam com as mesmas dores que eu passei lá atrás. E como eu passei por esse caminho passo a passo, aí eu me sinto assim, segura e confiante. Para poder apoiar o próximo. Essa Nossa, parte que você isso, fala né? dos problemas que chegam até você, qual foi o maior desafio que você enfrentou até hoje? Olha, porque problemas chegam todos os dias, problemas telecena chegam de meia em meia hora. Não, a telecena é de 1 em 1 hora. Lembra não, mas é telecena nível ultra. Na chega época de meia em meia hora, era da um problema informação tá diferente. muito mais rápido, assim, a gente tá avançando muito, né? E aí, assim, essa sua história, ela traz essa questão, né, dos desafios, ela traz essa questão da superação. Eu tenho uma parte, só para compartilhar com você, uma parte da minha história muito próxima à sua. Né? Nós viemos de famílias humildes e o meu pai ele tinha uma banca de jornal e eu fazia exatamente o que você contou agora. Eu entrava na banca e eu olhava aquilo porque quando eu conversava com meu pai, ele falava, filha, eu não tenho condições de pagar uma faculdade cara, etc, etc. E ali eu fazia o quê? Eu pegava as revistas, e você foi falando os nomes, e eu fui lembrando como se eu tivesse sentada lendo tudo isso. Então eu lia as mesmas revistas, a Exame, a Veja, e tinha a parte, entre aspas, fofocando. Só que não era aquilo que eu queria. Eu queria mais e mais. Aí você foi falando e eu fui lembrando, te fazendo a sinapse neural. Filme, né? Imagina, você tem um pai dono de uma banca de jornal, você tem acesso a todo o conteúdo. E gratuito, porque ela ali devolvia, né? Primeira mão. Primeira mão. A notícia chega. Quando eu comecei a estudar, ali, eu comecei desta forma. Então, assim, eu pegava aquelas apostilas de concurso público, e aí eu ficava estudando e não entendia nada, porque estava muito precoce, era uma situação que... Igualzinho você, uma menina de 12, 13 anos, pegava uma apostila, chegava e se deparava ali com a questão de direito, aí eu falava, o que é isso? Aí eu olhava para o lado, meu pai também não saberia responder, aí o que eu fazia? Tinha vezes que eu pegava essa apostila, colocava na minha mochila, me direcionava até a biblioteca pública, e eu chegava lá com a apostila e falava assim, eu preciso aprender sobre isso. Eu não sabia explicar nem o que era o que eu estava querendo aprender. E aí você está contando essa história e me conectou a esses momentos, né? E agora eu queria entender assim, dentro de tudo que você nos contou, dentro de tudo
todas as dificuldades. Ela não concluiu referente à faculdade, né? Depois de passou toda essa, né? Ela explicou a questão da... Quando que você tomou a decisão, de fato, de fazer entrar? Desculpa, eu já ia... É que eu já ia pro próximo, entrou no desafio aqui, aí eu desculpa. A doutora vai ser convidada outras vezes para vir aqui Não, falar sobre outros temas, que eu me empolguei. Vamos pegar as raízes, vamos pegar as bases, né? Eu estou emocionada, desculpa, gente. Desculpa, que ano, mais ou menos, que ano? Se você estava na Bahia, você estava já aqui em São Paulo, você estava em algum outro local? Não, eu fiz aqui em São Paulo, fiz a minha graduação aqui. Mas houve todo um processo por trás. Sim. Eu vim fazer a minha graduação, eu estava com 35 anos. 35 anos a sua graduação? Sim, eu vim fazer com essa idade. 35 para 36 anos, mas foi todo um processo, porque chega uma idade, eu estava firme, consciente do que eu queria, mas chega uma idade que aí vem as crenças. De tanto as pessoas reafirmar, você acaba acreditando que você não vai conseguir, que você não é capaz. E aí você acaba se acomodando com aquela realidade. O que foi que eu fui fazer? Trabalhar em casa de família, na Bahia. Falei, não é isso. Aí eu passei em 3 casas, eu falei, não. Aí foi quando eu casei, que isso aí é uma outra história, um outro podcast, que aí envolve feminicídio e muito mais. Mas isso aí é um outro caso. Esse tema do... Doutora Evangelho vai voltar, tá vendo? Vai, não, eu já percebi que ela tem vai ter que voltar, história vai ter muita história. Né, para nos... Há muitas entrevistas vão acontecer. Aí, em meio a tudo isso, eu fui acreditando que realmente não era para mim. Enquanto eu estava ali até os 18 anos, estava eu lá sonhando, idealizando, projetando, fazendo. Eu fazia igual você, não fugindo da pergunta. Eu ia para a biblioteca, eu pegava livro. Gente, hoje eu ficava ali de 4 a 5 horas enfiada. Era porque isso. É muito bom. Às vezes a biblioteca fechava, a gente voltava no dia seguinte, só para continuar o assunto. Mas de alguma forma também era uma fuga ali da realidade, entrar naquelas histórias que estavam no livro, ficar um pouco ali fora da realidade, não querer ver, né? Porque olha só, aquela leitura, elas me mostravam que eu podia ir além. Só que quando eu saía daquele espaço, eu vinha para a realidade. Existe o mundo real e o ideal. Sim. Enquanto eu estava ali, eu estava naquele mundo ideal. Só que quando eu saía, era o real. Ai, você está perdendo tempo. Ai, você é isso, é preguiçosa, é isso. Precisa trabalhar. Tudo isso. E em meio a todo esse contexto, eu fui me acomodando. Falando, não, eles têm. E ali... a florzinha foi murchando, né? A sociedade foi te falando e você foi identificando aquilo como realmente, acho que eles têm razão, o seio né? familiar, né? Por que você vai ser a primeira? Por que você? E aí, tudo aquilo ali, eu olhei para o cenário e o cenário não condiz com que... E meio tudo aquilo ali, eu fui, né? Casei, vim para São Paulo, cidade de Casa Branca, que é interior de São Paulo. E chegando lá... casei com 21, eu terminei meus estudos com 22 anos, entrei na escola bem, sem contar que eu vim ali de 3 reprovações, né? Tem isso também. E ali, a realidade... Quando você casou, foi seu primeiro casamento? Foi o meu primeiro casamento. Mas você está E aí, eu estou no segundo. Contando até... não sei não. Brincadeira, deixa o esposo dela ver esse episódio. Aí, qual que é o nome do atual esposo? Francisco. Manda um beijo pro Francisco. Manda um beijo pro Francisco pra gente consertar a brincadeira. Francisco, a gente tá brincando. Amor, você sabe, né? Você é o segundo e o último. Até a morte nos separe. Maravilha. Nós temos o mesmo acordo, até que a morte nos separe. E em meio a tudo isso, quando eu casei também... não, né? Olha... Em meio a tudo isso, a todo esse cenário de casar, casei com uma pessoa 20 anos mais velha, então ali foi mais um outro sistema, né? Saí de um contexto achando que ia melhorar, ao contrário, me afundei mais ainda. E aí foi onde veio a recaída. Aí foi onde veio a recaída da depressão novamente. Então, tudo isso. Aí o casamento não deu certo, passei por essa situação aí de feminicídio, tudo que não é hoje.
E foi quando eu casei novamente com esse segundo marido, que aí eu dei aquela repaginada, mudamos para uma cidade maior, saímos de Casabranca, viemos para a cidade de Leme, que é mais próximo aqui de São Paulo, quase 300 quilômetros. Viemos para aí, ali eu comecei a estudar. Aí eu amo, sempre amei que eu comecei a cozinhar desde os 7 anos, porque eu sou a mais velha do segundo casamento do meu pai. Então, cada ano era um filho. E aí eu comecei muito cedo. Então, assim, comecei a trabalhar em restaurante. Aí as coisas começaram a melhorar. Opa. Eu vou realizar o meu sonho. Você é uma cozinheira de mão cheia. É isso! É o que as pessoas falam para minha família. Você tinha que fazer faculdade de gastronomia. Por que você fez psicologia? Psicologia não é para você. Porque as pessoas sempre querendo decidir. Isso é algo muito sério. Porque as pessoas sempre querem decidir por nós. E a questão da decisão, que você, vou colocar só um ponto, sim, que é o quê? Por exemplo, eu estou lendo um livro, eu estou recebendo informações deste livro. Sim. O meu ecossistema não. Sim. Então, quando eu coloco pontos, gente, vamos fazer isso. Por quê? Porque veio do meu lado criativo, que veio do lado do livro, que coloca num plano. O restante não tem. Então, qual que é a parte comum de dizer... Por que você está fazendo psicologia? O que eu tenho acesso é gastronomia. E gastronomia você já está ganhando dinheiro. Então, por que você vai mudar? Por que você vai arriscar? Por que você vai inventar o novo? Aí entra a famosa frase que a gente tem no jargão. Vai trocar o certo pelo duvidoso? Porque isso é o certo. Sim. O duvidoso é a faculdade de psicologia que você está mesmo assim, a sua resiliência, você conseguiu... passar essa barreira. Frente a tudo isso, fui lá, estava trabalhando, falei, agora eu vou realizar o meu sonho de ajudar. Porque o sonho, embora ele tivesse enfraquecido, mas ele estava lá, ó. Estava engavetado. E eu fui, fiz vestibular, paguei a matrícula, tudo. Falei, nossa, a faculdade é um custo alto de psicologia. E teve um momento que falei, nossa, não dá para pagar. E há 10 anos atrás ainda tinha esse ponto de não ter tantas bolsas, tantos incentivos, sim, né? Sim. Mas o que me salvou foi quando veio o FIES. Aí quando eu financiei a minha faculdade. E foi todo um processo, sabe? A psicologia, assim, é um casamento, né? Um casamento, esse casamento com a psicologia, porque a psicologia faz parte da minha construção. O que a Wandiane é hoje é esse processo de olhar para si, né? E é isso que a psicologia nós trabalhamos, esse olhar interno. Não é o externo, mas é o interno. Porque quando eu organizo aqui o externo só é reflexo da organização interna. Então a psicologia fez toda essa organização. Mas eu me permiti. Porque assim, você tem que se permitir viver a mudança. E quando você se permite viver essa mudança, o que o outro fala pouco importa. Porque você sabe quem você é e o que você quer. E eu bati o martelo e continuo batendo o martelo, porque eu ainda recebo críticas. Mas por que você está na psicologia se você sabe fazer outras coisas melhores? Olha só! Com inteligência emocional, você responde isso de forma um pouco mais... Né? Porque senão, por que você não vai cuidar da sua vida, né? Mas não fala dessa forma, né? Aí você fala, porque eu gosto de desafio, de aceitar novas possibilidades. Segundo Freud. Mas assim, essa questão, por exemplo, que você está colocando... É difícil, porque o que acontece? Vocês estão servindo água? Eu quero, por favor. Nós queremos, entre esses pontos, você vem de um momento de solidão, não solitude. Sim. A solidão muitas vezes causa dor. Sim. E no momento que você avança o primeiro passo, que as pessoas começam a dar opiniões, te levando a uma decisão diferente do que é o que está no seu coração, o que acontece? Nós acabamos concedendo, porque bater de frente nesse ponto é criar uma nova solidão. Porque as pessoas, elas vão... Sim. Se você não quer me ouvir, então tá bom, vai embora, eu vou embora. E aí o que você faz? A Wandiane ainda o Rubens e a maioria de nós, a gente cede e se afasta do sonho,
Então, vamos lá, continuando. Então, assim, eu me afastei por um bom tempo, né? Mas essa questão, eu entendi, não. É uma missão ajudar pessoas, resgatar você de você mesmo. E me posicionei, continuo me posicionando, falei, não, eu sei o que eu quero. Aí você falou de responder. Nossa, vá cuidar da sua vida. Não. A gente tem que ter... Aí eu não penso, né? Não só, porque eu sei que o que o outro está falando não é sobre mim, é sobre ele. Sim. E aí, olha o olhar. Como e aí, que muda a percepção, uma vez que você já tem um conhecimento, domina algumas ferramentas, algumas técnicas, até para lidar com a sociedade, responder o que a sociedade questiona. Responder o que a sociedade está. Não é que ela precisa, é que, assim, responder o que é aceitável. Porque dentro do que, por exemplo, você falou do campo de inteligência emocional, nós sabemos a resposta nós fazemos a detecção, nós fazemos assim, ó, isso é por conta disso, isso é um bloqueio, isso é imagem, isso é aceitação, isso é paternidade. A gente tem esse feeling para identificar. Só que você não pode chegar para uma pessoa que nunca teve acesso a essa informação e soltar. Então, porque quando você fala assim, pra gente, fala assim, vai cuidar da sua vida. Mas você não vai fazer isso porque senão você vai ser ignorante com todo mundo. Porque você vai ter que mandar as pessoas cuidar das vidas delas da mesma intensidade. A segunda frase, tudo posso, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Dá vontade, eu posso, mas não... Porque se você for fazer dessa forma, você vai ter que fazer igualzinho a intensidade que chegam os problemas. Sim. Chegam os problemas e vai cuidar da sua vida. Chegam os problemas. Então, não funciona dessa forma. É necessário identificar. A psicologia tem esse embasamento para o eu, né? Então, de levar o paciente a sai do externo e vamos trabalhar o seu interno, aquilo que você sente, mas que não dá para ser dessa forma do vai cuidar da sua vida, não dá, tá? Deixa que a psicologia responde melhor. Ela já está aqui, não faz isso. Só a gente continuar aqui com o assunto, então assim, a faculdade, eu tinha tomado essa decisão, foi aos 35 anos, né? Então você passou lá desde os seus 14 anos, no processo de adolescência, no processo de depressão, a dificuldade, teve que mudar, sair lá do sertão, da Bahia, né? Vim para São Paulo, para o interior, também uma cidade um pouco mais pacata, né? Acho que imagino que a primeira cidade não é uma metrópole igual a cidade de São Paulo, né? 25 a 30 mil habitantes. Muito Casa Branca. Casa Branca. Todo mundo sabia da vida de todo mundo ali. Onde você mora? Na Casa Branca, ou seja, todo mundo com as suas casas brancas. Gostei! Entendeu? Meu filho brincava que a gente morava numa casa da cor verde, né? Onde você mora? Na Casa Verde. O pessoal achava que era na Zona Norte, aqui em São Paulo, né? Mas não. E aí o que acontece? Aí lá, já com 20 anos após ter passado por casamento, já ter vindo os filhos, aquelas dificuldades, a mudança, depois de Casa Branca para Leme, mais próximo de São Paulo. Eu acho que você estava sendo atraída para vir para a cidade de São Paulo. Pois é. Porque você via naquelas revistas a grandeza, a magnitude dos artistas paulistas. Era meu sonho. E hoje, então, olha eu aqui. Onde você está hoje? Né? Também. No centro da cidade de São Paulo, realizando esse sonho. E eu vou falar mais para você. Cada lugar que eu saio aqui em São Paulo, eu fico assim encantadérrima. Olha, porque eu olho assim... Os olhos brilham, Diadema. Né? Os olhos brilham. Gente, eu passei por Diadema um tempo desse aí, falei, não acredito que eu tô aqui. Porque você fala, nossa, eu via isso na TV e eu achava tão distante, mas tão distante. Olha, voltando lá no Shrek. No mundo tão distante. E aí, quando eu me deparo, que eu falo assim, nossa, esses dias eu fui... Começo do mês fui para São Bernardo, para o ABC. E eu vi o ABC naquela época da prosperidade, da abundância, das metalúrgicas e tudo. Não vou citar nome, mas na época daquela revolução, tudo lá, aquelas... Os palanques. Os palanques. E eu achava tão distante. E hoje, quando eu falo aqui, falo, nossa, olha... Mas tudo isso, porque eu já
quando eu chego nesses lugares, a Paulista, cada lugar que eu acesso em São Paulo, Osasco, eu via ali naquela TV, era tão distante. E hoje eu estou aqui, eu fico assim, tão maravilhada com o progresso, porque teve que ter toda uma movimentação. Para mim viver o que eu estou vivendo hoje, acessando lugares, estar com você, se conectar com a Indaiá, teve um movimento, sabe? E aí eu já aproveito o gancho e já falo. Não tem como você viver o novo se você não sair do lugar que você está. Então, todo o acesso que eu tenho hoje a lugares, a pessoa, foi porque eu me movimentei. Eu saí de um ponto para um outro ponto. E eu estou tendo acesso a coisas que eu achava que era impossível na minha realidade. Acho que na própria Bíblia tem passagens que Deus fala, o pessoal sair da sua terra e criar... crescer, prosperar em outro local, né? Sim. E falando em prosperidade, conta-me um pouco, eu fiquei curioso relacionado ao café, que você como que é esse trabalho desse café? Nossa! Não, isso aí eu vou contar para você, porque você vai presentear sua esposa com uma experiência com a Van Coffee. Van Coffee, olha só. Van Coffee Experience. Então, assim, olha, a gente já deu um salto da psicologia pro Van Coffee, hein? Sim, não, porque... E lembrando que a psicologia e o Van Coffee andam assim, lado a lado. Não é só um café, é um café psicológico. Então... Porque ali nós já estamos cuidando das emoções ali através do café. É você quem faz... Isso é um evento? O Van Coffee é uma das minhas empresas, né? Onde eu proporciono experiências, sabe? Em ambientes. E a nossa primeira experiência que o Van Coffee vai estar realizando vai ser no Palácio Tangará, aqui em São Paulo, no Morumbi. Assim, um local assim, muito de luxo, de requinte, de grandes autoridades. Falei, nós precisamos acessar esses lugares porque são para nós. Sim. Porque eu entendi, porque lá atrás eu acreditava que não era para mim. Mas depois que você trabalha a tua mentalidade, o teu eu, o teu interno, você entende que você pode entrar em qualquer lugar, entrar e sair em qualquer lugar. Que é uma questão de tempo e acesso. E aí, qual que é o meu foco com o Van Coffee Experiência? É levar essas pessoas e lá já também trabalhar. Trabalhar o seu interno, trabalhar o merecimento, essa disrupção das crenças. E valores que nós estamos carregando lá de trás. E o Van Coffee vai trazer esse contexto e vai trabalhar isso em você. Fala, não, e quando vai ser a primeira edição? Dia 26 agora, próxima sexta-feira. Esse horário nós já estamos lá no make-off, cabelo, maquiagem, para o Van Coffee. Então, assim... É especial para as mulheres. Para mulheres. É um trabalho que você já vem fazendo, que eu acho que, se não me engano, você já fez esse trabalho em outros locais, né? E agora você está trazendo para essa grandiosidade que o público necessita, vamos dizer assim, trazer essas experiências. Sim, e é algo bem interessante, porque eu já venho com esses cafés, mas sem foco, sem objetivo, sabe? Fazendo. E aí eu falei, não, olha, Vandiane, é uma oportunidade de você trabalhar. Resgatar a autoestima, resgatar a feminilidade, quebra de crenças, valores, crenças, quebra do merecimento, porque são locais onde existe você. Existe um investimento para acessar esses locais. Então, esse mês nós vamos estar aqui com o Tangará, com essa experiência. Essa primeira experiência tem um custo para estar lá, mas a próxima, que vai ser 23 de março, já vai ser uma experiência com mentoria. Sim. Então, não vai ser só o custo de acesso ao Tangará, porque para entrar lá tem um ticket para acessar o local, participar do chá, o chá inglês. Mas... E as pessoas que estiverem interessadas a participar, eu sei que deve ser limitado as vagas aí, né? Então, quem estiver interessado vai conseguir todas as informações no seu Instagram. Sim. No seu Instagram. Doutora Vandiane. BRA.Vandiane. Legal. A gente vai fazer aqui, pedir para o nosso editor aí colocar, tá? Seu Instagram aí nessa gravação. E para todos estão convidados. Claro que vagas são... 12 vagas e já estou com 4 para março. 12 vagas. Olha, então quem quiser, corre, vagas. Que tem poucas vagas. Gostei muito desse evento, desse seu trabalho bem interessante. E é uma forma transformação.
de gerar, né? Gerar uma fonte de renda. Eu não estou apenas sendo recebendo, mas também estamos ali gerando um na vida do outro. Sim. É uma troca. Um network, o pessoal consegue uma troca. fazer Não esse só no network, network, as experiências, esse né? tipo de evento, eu pelo menos, quando a minha imersão ocorre mês que vem, em fevereiro, e eu falo que é o evento do despertar. Sim. Porque até antes de ter acesso, nós estamos adormecidos, pessoas estão adormecidas. Então, qualquer tipo de evento nesse segmento é para o despertar. Sim. É para falar assim, quem é que disse que não é possível para você? Talvez seja uma pessoa que não tornou possível para ela. E então, tudo esse trabalho, ele desperta, que é o que a doutora Vandiane vai fazer, esse evento, esse despertar. Eu sei que você internamente está pensando que isso não é para você. Então, eu vou te colocar no ambiente para você sentir. E ainda assim, por que ela... me corrige se eu estiver errada, né? Ela fala assim, eu vou trabalhar o não merecimento, porque eu sei que eu vou estar incomodado em estar aqui. Eu vou estar tenso, eu não consigo. É um palácio, e é um palácio, glamour. Esse glamour gera tensão. É. Então, é um ambiente para o trabalho da doutora que ela já trabalha isso, falar, solta, porque se você não aceitar estar aqui, se for negativo, eu falo assim, se a carga dos pensamentos, quando você está no ambiente é negativo, você não tem o receba porque você não quer, né? Gostei, legal. Mais um ponto aí que eu tô curioso, além desse trabalho, né, que você faz com as mulheres, o Van Coffee, que eu acho que é maravilhoso. Deixa eu acrescentar. O mês que vem, eu já tenho, não me recordo a data, mas eu já tenho agenda. Março de 2024. O Van Coffee, ele vai estar promovendo uma experiência. Fevereiro de 2024. Março é a volta ao Tangará, o retorno. Sim. Nós vamos estar num castelo medieval, aqui em Viedo. Olha só. Na cidade de Viedo, bem próximo aqui de Jundiaí. Então, vamos estar uma experiência, um café da manhã, das 8 até meio-dia. Esse é o café da manhã que você falou de Lorde lá, o britânico? O britânico é no Tangará. No Tangará. Esse é medieval, é um castelo medieval, sabe? Lá na época dos... Viedo é uma cidade de vinho, de muita uva. Sim. Então, assim, é um castelo histórico. Um local assim, muito procurado, um local muito frequentado e promove esses cafés medievais. Então, você chega lá, tudo realeza. Né? Sabe assim, tudo aquele estilo real. Igual o Tangará, só que o Tangará já está no nível europeu. Aqui não, aqui está aquela questão europeu, mas só que é medieval. Então, você se depara lá com aquelas louças de borda de ouro, com aquela decoração, móveis, tudo rústico, medieval. Então, assim, vai ser uma experiência. Muito boa, esse Van Coffee vai ser permitido com família. Olha só. Então, eu vou fazer pacotes para a família. Tipo, vocês são em 3. Então, eu vou fazer um pacote para 3. Porque não só a mulher vivenciar, mas também tá ali junto com o filho, com o esposo, com a filha, um domingo, porque o domingo é o dia do descanso. Sim. Então, a primeira parte da manhã, muitos vão para a igreja, nós vamos inverter o horário de igreja para a noite. À noite sempre tem culto de manhã e à noite, e à tarde também, né? Então... E amanhã nós vamos passar essa manhã. E depois lá teremos acesso a outros locais. A experiência, lá de 5 horas em média, no Castelo Medieval, um cenário totalmente histórico, tudo. E à tarde nós vamos fazer uma outra programação em Viedo, que tem muitos locais bons lá, tem uma represa maravilhosa, contato com a natureza assim divino, você fala, nossa, eu não estou no Brasil. Nossa, deve ser que o Brasil é um país lindo. Eu fiquei aí agora muito curioso para vocês, experienciar essa... Sim, vamos ver a agenda de vocês para conciliar. Isso, vamos ver a agenda. E além desse trabalho do Van Coffee, você atua na área da psicologia em outras frentes? Como que é? Conta uma breve resumo desse seu trabalho. Atuo como psicóloga também, né? Processo de psicoterapia, tanto individual como grupo, mas mais voltado na individualidade. Então, online,
E agora também estou me organizando para estar vindo atender aqui em São Paulo presencial, uma vez por semana. Estou já me organizando. Já vi a possibilidade aqui no local. E por que não abraçar, né? Sim. Por que não embarcar nesse novo? A pandemia trouxe essa questão do online para muita gente bem forte. Sim. Então, você consegue atender pessoas hoje do mundo inteiro. Sim. Né? Antigamente, eu lembro que tinha que ter um consultório, um local, fazia ali para as pessoas iam ali se tratar. E pós-pandemia, eu percebi que você consegue atuar de forma online, né? Quem e dá entra. super certo também, Sim. né? Não precisa estar aqui no tete-a-tete com a pessoa. Você consegue Na verdade, fazer você essa está atuação, né? no tete-a-tete, né? Você Isso não está presencialmente. não está presencialmente. A vantagem do vídeo... Porque quando a gente fala no mundo digital, algumas pessoas ainda imaginam que você tem que ser aquela pessoa que tem que ter um produto, algo assim. Não é isso. A pandemia, por exemplo, trouxe aos profissionais vários tipos de profissionais, a possibilidade de você estar ali na região de Alphaville, Barueri. Então, mesmo com a questão de atendimento físico, onde você concentrava só ali, Sim. local. Sim. E hoje, fala assim, a Vandiane atende São Paulo, Rio, Minas, atende Estados Portugal, Unidos, atende Europa. Portugal, Europa, Inclusive, eu tenho Alemanha. alguns amigos Por quê? precisando lá na Pode Europa. mandar. Porque dentro disso é só uma chamada. Sim. O atendimento que é feito aqui numa sala é o mesmo atendimento Sim. que é feito numa conferência. Então não muda nada, né? Isso que é o bacana da... A gente só não tem esse contato físico, mas a energia ali é a mesma, tudo ali Sim. de uma forma virtual. E eu quero falar algo para vocês. Foi muita resistência. A pandemia veio para mudar muita coisa. O Conselho de Psicologia, porque não era permitido atendimento online. Não. O próprio conselho não Não. incentivava essa regra. 2020, com a pandemia foi que começou os atendimentos online, parou tudo. Mas a telemedicina também, que hoje nada não era bastante, permitido. né? E era uma briga. No meu tempo de faculdade, ali, era uma briga, discussões, né? Quem aprova, quem não aprova. A maioria não aprovava. Só que não depende de aprovação. A pandemia chegou e virou o jogo, mudou. Sim. Não tem essa de aprovação, não. Mudou o cenário, então você tem que mudar as estratégias. E foi aí, e veio para ficar. Porque hoje é difícil você achar um psicólogo que tem um espaço físico, porque você está ali aonde você tiver a liberdade geográfica. Você atende, você está na praia, você está na viagem. E são áreas, a advocacia também, os advogados, com o advento do certificado digital, as audiências online, consegue atender agora o Brasil inteiro. Então, aquele advogado que também dependia de ficar ali na sua sala, atendendo localmente, ou quando não precisava se deslocar, né, com custo enorme de avião, né, para outros estados, hoje consegue atuar tudo em casa, seu escritório, né? Ali, sua sala, cozinha. Isso nos deu uma liberdade e tanto. E sem contar nas despesas, né? Sim, reduz muito. Porque assim, você não precisa locar ali, ter uma despesa ali de um imóvel. Que você faz onde você estiver em casa, você faz. Tô na praia, você tem ali. Você tem essa liberdade geográfica. O que mais eu tô na Europa. Eu não vou parar de atender. O que mais me encanta hoje no que eu faço, né, o podcast ele é um pedacinho do trabalho como um todo, é a liberdade geográfica. Sim. De você falou assim, isso que você falou, vou estar em tal lugar, tô aqui, eu atendo aqui, tô ali do outro lado, eu atendo do outro lado, então isso eu sou encantada pela liberdade geográfica. Pela liberdade geográfica. E aí, concluindo aqui, aí tem o atendimento. Também tem uma mentoria, Desperte o Seu Potencial, que é onde a gente vai ali fazer um trabalho ali, uma organização interna. Porque para mim despertar o potencial para a vida, primeiro eu preciso organizar a bagunça que está dentro. Porque eu paro, começo mais outro, paro. Aí vem a procrastinação, eu começo a me auto-sabotar. E tem que entender tudo isso. Por que eu não dou certo? Por que eu não prospero? E a gente precisa organizar tudo isso. Por que eu não dou certo nos relacionamentos? Por que ninguém gosta de mim? Por que eu já passei por 10 casamentos, 8 casamentos, 20 namoradas e nenhuma
Então a gente e você consegue trabalhar, consegue apoiar bastante as pessoas ali nessas necessidades. Sim, sim. Que está para todo mundo, principalmente Sim. as mulheres que têm a questão hormonal. E é mais a que mulher, tem esse viu? impacto Porque emocional maior, né? sim. Não é que o homem não passe, só que o homem ele tem aquela resistência. O homem vai jogar bola, toma cerveja com os amigos. Ai, não, tô bem, tomei a cerveja também, né? Não, o homem não tem esses problemas. Eu tô na bola ali, eu desconto na bola. Briguei com a mulher, eu vou descontar na bola. Saco de bola. Ai, não, tô bem. Pá, não tô bem com o chefe. Ah, não tô bem com o chefe. Vamos lá pro futebol. E a questão de... Voltando um pouquinho dos desafios. Frente a tudo isso que a gente já conversou, assim, né? Casamento, filho, pai, influência externa, todos os pontos que você veio colocando aí. Qual foi o maior desafio? Nossa, gente, desafios são vários. Agora, se eu for lembrar do meu maior desafio, foram tantos desafios, mas eu acho que o que mais me mexe com o meu emocional foi quando eu separei do primeiro casamento. Porque o meu menino tinha 3 anos, né? Que hoje vai fazer 19, o Luiz Henrique. E, inclusive, segunda-feira ele faz 19 anos. E o Miqueias, que hoje tem 22. Qual é o nome dele? Luiz Henrique. Parabéns, Luiz Henrique. Parabéns, Feliz Luiz. aniversário. 19 anos, né? 19 anos agora. Agora não tem mais a desculpa de se alistar. Não pode ir pro pedir exército. carrinho. Não pode pedir o carrinho para brincar, né? Acabou. 19 anos, seu filho mais velho? Não, o mais velho tem 22, que é o 22, Miqueias, que vai fazer 23 anos. Quando eu separei, o Miqueias tinha 7 do primeiro casamento e o Luiz tinha 3. Então, assim, foi muito desafiante. Eu não vou falar agora toda a questão, que houve toda uma questão para mim me manter nesse relacionamento, né? Até o nosso tempo também vai estar um pouco escasso, né? Eu acho que quando eu separei, eu fui morar numa cidade menor do que Casa Branca, que eu tinha uma irmã que tinha mudado para lá. Uma cidadezinha chamada Itobi, mas bem pequenininho mesmo, um ovinho do ovinho. E lá eu tive que trabalhar na roça. Então, eu fui morar num quarto menor. Isso aqui dá para fazer quase 3/4 do lugar que eu fui morar. Só cabia a cama de casal. E eu com essas crianças. Então, assim, foi muito desafiante. Porque, querendo ou não, no lar os meninos tinham tudo. E ali a gente chegou naquele espaço, saí de casa, só levamos roupa, não levei nada. E chega lá, você se depara com nada. Só uma cama e um fogão. Graças a Deus. Com 3 crianças. Com 2 crianças. Com 2 crianças. O de 3 e o de 7. E ali, eu tive que trabalhar. Tinha que acordar 3 da manhã, trabalhar. E foi um processo de escola. Deixar a criança aqui sozinha, correr atrás de escola. A dificuldade para cuidar, alguém para cuidar. Então, isso foi muito dolorido. Quando eu tinha que tirar eles 3:30 da manhã da cama para levar na casa da moça que cuidava, e eles choravam, e começou a dar trabalho na escola. Então, assim, foi algo que foi muito difícil. Ver o sofrimento ali dos filhos, porque querendo ou não, eles sofreram. E ali o pai começou a expressar. E a mãe sofre junto, né? Sim. Porque mesmo sabendo que tem que sair para trabalhar, para trazer o alimento, ao mesmo tempo tem que deixar sozinho com um terceiro para poder seguir ali, né? Nossa, é uma situação assim, bem... Nós como mães... Foi bem difícil, foi bem desafiador, porque guerreira, o coração partia. Imagino. De coração ali sangrando. E eu ter que deixar, e ele não querer ficar, não querer que eu vá trabalhar, chorando. Eu falei, eu preciso trabalhar porque eu tenho que cuidar dessas crianças. E como o pai não aceitou o divórcio, então ele não cumpria a ordem, que tinha que buscar 15 dias, ele não ia buscar. Eu cheguei a levar as crianças porque ele não buscou e ele não aceitou. Aquilo ali foi... Esse tema vai ser um tema para o nosso próximo, um outro podcast. Foi desafiador, viu? Nosso tempo já está se esgotando, né? Foi muito Eu gostaria desafiador. de agradecer, né, você novamente aí pela disponibilidade de estar vindo aqui, né, para participar desse podcast. E colocar assim, algumas considerações finais, né, que a gente possa já encerrar. Nós participamos, eu conheci a doutora Vangiane num evento aqui em São Paulo, evento ASV, O Significado da Vida. Foi a primeira vez
que nós fizemos essa conexão, né, doutora? Sim. E a Vandiane, ela sentou do meu lado, ali dentro da equipe, que agora eu não vou lembrar. Justiça. Olha, a equipe da Justiça. Então ela chegou, sentou ali e dali a gente foi fazer o movimento na rua, né? que é feito dentro do... Inclusive, ela me mostrou, vocês saíram na Avenida Paulista pedindo dinheiro. Fomos fazer a parte da atividade. Né? Foi muito legal. E esses dias eu fui fazer a apresentação e eu falei assim, ó, essa é a Vandiane, né, dentro dos stories. Aí ele fez, essa eu falei, é assim que eu conheci. E, então, por que eu estou trazendo isso? Porque isso é conexão. Sim. Sim. Às vezes a pessoa está sentada do teu lado e você não ignora, a gente ignora nós não ignoramos as conexões. E eu conheci a doutora Vandiane desta forma, dali nós participei do Confraria, mantivemos o contato e eu fiz questão de trazer ela como uma convidada para o podcast pelo trabalho. Conheço o trabalho que ela faz frente às mulheres, sei de todo o histórico, e isso encanta, porque a sua história, muito legal, a sua história de vida, principalmente trazendo ali da região da Bahia para São Paulo, tornando essa história acessível é o que me encanta. Sabe, falando da dificuldade dali, da questão da água. O que me desperta, assim, você é isso. Eu falo assim, isso é superação. Sim. Então, eu fiz questão de que você estivesse presente. Obrigada. Eu agradeço, tenho imensa gratidão por você aceitar esse convite. Tenho certeza que você vai ter outros convites. Vai ter vários porque convites, eu e a Vandiane, a gente fica um dia, a gente vai fazer um dia de podcast. Algumas considerações finais que você possa deixar. Gratidão, vou deixar as suas palavras finais, vou deixar novamente, dizer aí o seu Instagram. Gratidão por esse dia. Nosso primeiro podcast. Nosso primeiro episódio. É o primeiro podcast, né? Isso, é o primeiro episódio. A doutora, né? Abrimos aqui com uma pessoa... Com chave de ouro. Muito especial com essas histórias aí que creio que vai mudar muitas pessoas. Pessoal, não esqueçam... Será inspiração para para muitos. Só deixar mais um recadinho aqui história. Que a gente vai precisar finalizar. Não esqueçam, né, de acompanhar nossos patrocinadores, tá bom? Isso, é muito importante mesmo aí. A gente vai deixar todos esses links aqui nas descrições do vídeo, Nós onde que for postado. Falamos muito de mulheres, a loja Evidências Semijoias, tem peças lindas, lindas. O QR Code que está na tela proporciona a você que está aí do outro lado da tela 10% de desconto em todas as peças. Basta acessar o QR Code. Aquário Soluções, uma empresa de tecnologia, trabalha com a questão de softwares de tecnologia, emissão de nota fiscal, sistemas de gestão. A Aquários concede aí para você que está vindo pelo podcast 30 dias para teste do sistema. Sistema totalmente online, tá, pessoal? Um sistema que você consegue gerenciar fazer toda a parte de gestão da tua empresa, como estoque financeiro, né? Ali, compras, emissão de nota eletrônica, orçamentos e pedido, tudo online. Tá? Você precisa de tablets, computadores, notebooks. Genuínas e belas, 4 mulheres fantásticas que trabalham aí, a maior comunidade feminina do Brasil. Elas trabalham com a parte de mentoria de mulheres, desenvolvimento. Então, para quem quiser conhecer o trabalho das Genuínas, só acessar, pegar o celular, apontar a câmerazinha para a tela, acessar o QR Code. Elas são maravilhosas. E também temos o Viver do Empreendedorismo. O véu. O Viver do Empreendedorismo nós conhecemos, é um projeto muito bacana.
E dentro desse contexto, ela ajuda Hélida Ferreira, a percursora deste projeto, e ajuda empreendedores nos seus maiores dores, nas suas maiores dificuldades. Todos esses patrocinadores apareceram na tela. Se você perdeu um pedacinho, corre lá que dá tempo. Os links dos nossos patrocinadores estarão na descrição do vídeo. Então, mais uma vez, Mandiane, muito obrigado. Tá? Um beijo no coração. Dessa nossa conquista, né? De nosso primeiro podcast. E que venham, né? Não sei se já... Venha os próximos. Venha os próximos. E você também possa voltar outras vezes, né? Eu sei que a agenda é muito complicada, diante de bastante projetos, que 2024 promete. Eu disponibilizo. Olha! Obrigada. Muito obrigada, tá? Chegamos ao... mais uma última dica. Então, você que é empreendedor, empresário, tem um negócio e quiser também participar aqui do podcast Mentes Brilhantes, né? Bater esse papo, né, que a gente fez hoje. Também a gente vai deixar um link aí na descrição desse vídeo, tá? E aí pode entrar em contato que a gente vai tentar atender da melhor forma possível, tá ok? Muito obrigado aí pelo... Obrigada a vocês, gratidão. Muito bom estar aqui, fazer parte desse início, né? Sim. Que agora a tendência é só crescer. Certo. Então, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada.